Capítulo 19. O sábado amanheceu frio e nublado, com a praia deserta comparada a como estivera cheia na semana anterior. Calculei que muitas famílias já deviam ter ido para casa com o trabalho e as aulas começando na segunda-feira. Era como fazer a faxina depois de uma festa em casa, tirando as luzinhas e guardando as velas e os vasos da noite anterior. Amontoei as toalhas de mesa para pôr na máquina de lavar enquanto Phoebe recolhia os cardápios. O que quer fazer com eles? Perguntou. Jogar no lixo? Ou vai usá-los de novo na semana que vem? Mordi o lábio. Será que haveria um jantar na semana seguinte? Eu não tinha tanta certeza de ainda poder contar com Ed na ocasião. E também duvidava de já haver contratado outra pessoa para substituí-lo. Lixo, respondi passado um momento. Mas guarde um de lembrança, talvez. O café tornou a parecer simples e sem adornos, depois de retirarmos todas as quinquilharias e os enfeites. Como uma foliona acordando de ressaca com a pele pálida, fiquei mais feliz do que nunca ao pensar que logo teríamos os quadros do Jamie nas paredes. Ver o lugar decorado para a noite me fizera perceber como ele parecia surrado durante o dia. Umas peças artísticas marcantes seriam a distração perfeita da pintura velha e gasta. Ed e Rachel chegaram pouco antes das 10 com um intervalo de minutos, de modo que não tive oportunidade de pressioná-lo sobre seu estranho comportamento e sua grosseria com os jornalistas, e ele estava meio quieto, sem disposição para as brincadeiras de praxe, mantendo-se reservado. Talvez eu estivesse sendo injusta, pensei. Talvez houvesse esperado coisas demais. Ele só estava me ajudando por 1 ou 2 semanas, afinal. Não era como se fosse sócio do café com igual participação ou tivesse algum interesse nele a longo prazo. Por que haveria de se importar com o fato de uns caras do jornal local terem aparecido? O que eles escrevessem não lhe dizia respeito. Mas, mesmo assim, éramos amigos, não? Não se dava uma rasteira num amigo quando ele dava uma sorte dessas, não é? Tentei tirar o assunto da cabeça e agir normalmente, mas sentia as coisas tensas entre nós, como se aquilo também estivesse na cabeça dele. Fora aborrecido na noite anterior e estava prestes a se explicar se Rachel não houvesse interrompido nossa conversa. O que ele ia dizer? E será que tentaria de novo se tivesse outra oportunidade? Jamie e Marta passaram de manhã para discutir a exposição dos quadros dele e, munidos de café e um bloco, sentamos para formalizar tudo. Lindsay, a dona do pub, disse que vai doar uns vinhos, contou Jamie, e Annie falou que também vai fazer uma fornada de bolos. O único problema é que... Ele se remexeu desconfortável. Acho que você não vai ganhar nada com isso, quer dizer. Você pode cobrar a entrada ou posso lhe dar uma porcentagem de todos os quadros que forem vendidos ou... falei meio confusa. Eu nem tinha pensado nisso. Não, você não precisa me dar comissão nenhuma. Os quadros são seus. Fiquei meio sem jeito. Jamie, eu não fiz esta sugestão por querer ganhar dinheiro, só queria ajudar. Eu te disse, comentou Marta. Jamie deu um sorriso acanhado. Obrigado, fico muito agradecido mesmo. E eu terei os quadros mais bacanas nas minhas paredes, lembre-se, respondi. É isso que eu ganho com sua exposição. Um trabalho artístico pouco convencional, dando vida ao café. Para mim já é o bastante. Ed saiu como de praxe por volta das 3 da tarde, hora da cadela, era como chamava, e eu o vi se afastar a passos largos, sentindo-me frustrada.
Não conseguíramos conversar direito o dia inteiro e agora ele fora embora. Eu tinha certeza de que no dia seguinte seria tarde demais para retomarmos o fio da meada da conversa sobre a briga com o fotógrafo. O sol apareceu por volta das 4 e de repente a praia foi banhada por uma bela luz dourada, mas, ainda assim, ela e o café permaneceram calmos. Alguns fregueses apareceram para comer uma fatia de bolo e tomar café, mas o dia foi tranquilo se comparado à correria frenética da sexta à noite. Limpei as mesas sem pressa, enquanto Phoebe e Rachel conversavam atrás do balcão. Hoje vou dar um mergulho depois do trabalho, com certeza, ouvi Rachel dizer, as duas contemplando a água cintilante lá fora. Olhe para isso, cara. Uma praia, como deve ser, quase tão boa quanto as da Austrália. Um mergulho seria bom, concordou Phoebe com um toque de saudade na voz. Faz séculos que não entro no mar. Bem, então venha comigo, retrucou Rachel. Que tal? Sim, mas... De relance, vi a expressão aflita da Phoebe, que pensou um instante e disse: Não tenho biquíni, e não venha sugerir que eu nade nua, porque isso não vai acontecer. Rachel deu uma risada. Você pode pegar um emprestado com minha colega de apartamento, a Gina. Ela é magrinha que nem você e não vai se incomodar. Vamos lá em casa depois do trabalho que eu arranjo tudo para você. Phoebe ficou radiante. Combinado. Endireitei o corpo com uma das mãos nas costas. Vocês podem dar o dia por encerrado se quiserem, sugeri. O movimento está fraco e vocês ralaram a beça ontem à noite. Podem ir, vão nadar, aproveitem o sol ao máximo. Eu me viro por aqui. Toda risonha, Phoebe pareceu empolgada com a ideia de sair com Rachel, a surfista. E as duas ficaram felicíssimas por irem embora mais cedo. Quando os últimos fregueses se foram, eu fechei o café, curtindo a possibilidade de fechar quando quisesse. Mas agora o que fazer? Virei a placa da porta para fechado e me detive ali por um momento, contemplando a praia. Estava realmente maravilhosa, com o belíssimo sol vespertino inundando tudo com sua luz dourada, como uma foto de cartão postal, a fotografia perfeita. Sorri, sabendo exatamente o que queria fazer. Meia hora depois, estava na trilha do penhasco olhando a praia lá embaixo, pelo visor da minha velha e confiável máquina fotográfica. Joe me dera aquela câmera quando eu tinha 25 anos, e nos 2 anos seguintes ela não saíra da minha mão. Era uma Leica antiquada, de segunda mão, elas não eram baratas. Mas só me dei conta de quanto aquela máquina era boa ao receber as primeiras fotos reveladas. E todas as imagens eram nítidas e limpas, com cores vivas e fiéis. Depois disso, passei a documentar todos os eventos importantes da minha vida. Aniversários, casamentos, férias, a mudança das estações ou qualquer coisa que atraísse meu olhar. Eu também tinha uma câmera digital prateada fininha, que Matthew me dera, fazia alguns natais, mas ainda preferia o volume preto da Leica, os rolos de filme antiquados e aquele visor cristalino, através do qual eu vira tantas cenas. Ela era ultrapassada e sem graça para a maioria das pessoas, exceto para os fotógrafos amadores. Eu a adorava. Tirei algumas fotos da Bahia, depois fui perambulando pelo Pontal, agachando-me junto à borda do rochedo para bater umas fotos do mar lá embaixo, que colidia contra as pedras e levantava espuma. Agora que ficara de costas para a Bahia, não havia uma única pessoa à vista, apenas minha câmera e eu. E o vento e a maresia balançando meu cabelo. Era um terreno ermo e deserto ali no alto, com uma grama áspera de dar comichão,
e arbustos mirrados de tojo, que o vento havia açoitado até lhes dar uma forma estranhamente achatada. Aquele ambiente árido pareceu-me dramático e belo, sobretudo quando se podia dar um giro de 180 graus e ficar frente a frente com o movimentado vilarejo de Carrowen e a praia dourada e reluzente em contraste. Eu me deitei de bruços, apoiada nos cotovelos, para obter o ângulo perfeito, muito concentrada em captar o exato momento em que as ondas explodiam contra o penhasco. Isso! Não está pensando em se jogar, está? Tomei um susto tão grande que quase deixei a câmera cair no mar. Virei a cabeça e vi Ryan de pé atrás de mim, com uma sobrancelha erguida e um risinho no rosto. Ah, meu Deus! Exclamei enquanto me levantava sem a menor elegância, apanhada desprevenida por seu aparecimento repentino. Eu quase infartei. O que está fazendo aqui? Vi seu bilhete, respondeu ele, ainda com o mesmo olhar malicioso. O que você deixou na porta, sabe? O que eu deixei na... Ah, tinha rabiscado um bilhete para a Febe, dizendo fui caminhar nos rochedos. Venha me procurar, para o caso de ela voltar antes de mim, pois não queria que ficasse me esperando sozinha do lado de fora. Mas por que diabos Ryan tinha entendido que o bilhete era para ele? E por que tinha ido ao café para começo de conversa? Aquele bilhete era para... Deixa para lá. Então, aqui estou, disse ele, parecendo não ter ouvido uma palavra. De volta ao nosso lugar especial, só você e eu. Deu um passo para se aproximar, os olhos percorrendo sugestivamente meu corpo. E eu já ia recuando horrorizada quando lembrei que estava perto da borda do penhasco. Desviei-me para o lado em vez disso. Meu Deus, isso é que era entender tudo errado. Sim, na adolescência aquele tinha sido nosso lugar especial, assim como toda sorte de locais desertos de beleza natural que havia por ali, mas com certeza ele não podia pensar nem por um minuto que meu bilhete tinha sido uma espécie de convite, não é? Fui caminhar nos rochedos, venha me procurar. Meu Deus, talvez... Se o cara fosse tão obcecado por si mesmo e tão idiota quanto o Ryan parecia ser nos últimos tempos, ele pudesse entender aquilo como uma piscadela sugestiva. O cara havia entendido tudo tão errado que eu nem sabia por onde começar. Ryan, o bilhete não foi para você, afirmei querendo esclarecer aquilo depressa, antes que a situação piorasse mais. Foi para uma amiga que está hospedada lá em casa. Ainda tenho lembranças felizes daqueles tempos, disse ele, aparentemente sem escutar. Estava bêbado. Dava para sentir o cheiro de álcool em seu hálito. Tinha os olhos injetados e uma mancha oleosa na frente da camisa polo, como se tivesse derramado comida ali. Eu e você juntos, nosso verão de amor, lembra-se? Ele estava começando a me deixar nervosa. Era isolado e deserto demais ali. Havia um brilho em seus olhos que me fez pensar que ele queria reencenar nosso, entre aspas, verão de amor. Praticamente a ideia mais repulsiva que eu poderia imaginar. Dei uma espiada no relógio. É melhor eu voltar, disse, com ar displicente, torcendo para ele não ouvir as batidas fortes e reveladoras do meu coração. Enfim, foi um prazer ver você. Ryan bloqueou a passagem e segurou meu pulso. Espere! Seus dedos eram gorduchos, mas fortes. Havia nele uma frieza, como se eu o tivesse ofendido, e de repente tive medo.
O alto do rochedo que parecia tão tranquilo e bonito minutos antes, transformou-se de repente num lugar de perigo potencial. Ainda não acabamos de conversar. A adrenalina disparou pelo meu corpo, o coração batendo ainda mais acelerado. Tentei soltar o braço, mas ele segurou firme. Solte meu braço, ordenei com firmeza, como se falasse com uma criança travessa. Estou falando sério, solte agora. Senão eu conto a Marilyn. Ryan riu. Contar o quê? Que você me atraiu para cá com seu bilhetinho, que você... Ryan, me solta. Repeti mais alto, novamente tentando arrancar o braço do punho cerrado dele. Aquele bilhete não era para você, eu não te atraí para lugar nenhum. Ouvi o som de passos se aproximando, estalando na trilha e gritei: Me solta! Ele me largou. Tudo bem, não precisa. O que está havendo, Eve? Você está bem? Era o Ed, que vinha dobrando a curva e se aproximando depressa com Lola ao seu lado. Meu corpo relaxou de alívio, os joelhos mal parecendo capazes de continuar a me sustentar. Oi, cumprimentei feito uma idiota. Lola veio aos saltos para mim e empurrou o focinho na minha mão, encostando o corpo quente em minhas pernas nuas e abanando o rabo radiante. Você está bem? Ed tornou a perguntar, fechando a cara para Ryan, como se estivesse prestes a lhe dar um soco. Pensei ter ouvido um grito. Sim, confirmei. Acho que Ryan entendeu mal algumas coisas. Acho... Engoli em seco, procurando me recuperar. Não foi nada. Tem certeza? Perguntou Ed, ainda fuzilando Ryan com o olhar. Estava quase confrontando o homem. Porque se eu souber que você andou se engraçando com a Eve... Ryan ergueu as mãos, o retrato da inocência. Não fiz nada. Gaguejou, lançando-me um olhar de esguelha. Passou a língua nos lábios, parecendo nervoso de repente. Você não vai mesmo contar a Marilyn, vai? Ela me mataria se... Não, respondi, o medo que sentira dele se esvaindo. Ele era patético. Um cafajeste desleixado e obeso que a mulher controlava pelos colhões. Vai embora, Ryan. Ele baixou a cabeça e saiu andando trôpego. O episódio todo pareceu surreal. Ryan me agarrando e eu gritando com ele, e tinha sido tão repentino e peculiar que já parecia nem ter acontecido de verdade, como se tudo não passasse de um sonho. Poxa vida, resmunguei zonza diante do que poderia ter acontecido. Não acontecera nada muito grave, mas e se Ed não tivesse aparecido naquele momento? O modo como Ryan segurara meu pulso tinha sido bruto. Não me agradou pensar em qual teria sido seu próximo gesto. Aquilo foi bem esquisito, disse Ed com os olhos em mim. Que diabo ele estava fazendo? Expliquei sobre o bilhete e a interpretação obviamente equivocada do Ryan e contei como a situação estava apenas começando a degringolar. Estremeci. Nossa, como fiquei feliz por você ter aparecido, Ed, comentei e me contive, percebendo que já tinha passado por isso. A donzela em perigo sendo resgatada por um cara. Era a repetição de Matthew e do vestido de elfo. O que havia de errado comigo? O que me fazia acabar nessas situações ridículas? Afastei a ideia com firmeza. Não precisava ser salva de novo agora, para mim. Era independência de cabo a rabo, fim de papo. E o que trouxe você aqui em cima, afinal? Perguntei tentando mudar de assunto. Não queria falar de como me sentira vulnerável, de como estiver em pânico. É aqui que você e a Lola vêm dar seus passeios? Ed fez uma careta. Bem, sim, às vezes, mas na verdade eu estava procurando você.
Vi a Phoebs e a Rachel na praia e quis encontrar você para uma conversa particular sobre ontem à noite. Sei que te devo algumas explicações. Ontem à noite? Minha mente ficou em branco. Ah, é claro, ontem à noite. Parecia já ter passado tanto tempo desde que o jornalista andara farejando notícias no café e Ed praticamente o havia expulsado da cozinha. É, respondi devagar, tem mesmo, não é? O alto do penhasco, porém, parecia o lugar errado para termos esta conversa. Qualquer um poderia passar e nos interromper, e não queria que Ed adiasse aquela conversa de novo. Por que não voltamos para o café e conversamos lá? Apontei para a câmera. Juro que não vou tentar tirar uma foto sua. Ele deu um leve sorriso em resposta à minha piada ridícula. Boa ideia, respondeu assobiando para Lola, que se afastara para farejar uma toca de coelho. Vamos andando? Seguimos pela trilha juntos e ele começou a me perguntar sobre a máquina fotográfica e o que eu andara fotografando no alto do penhasco. Enveredamos por uma conversa sobre fotografia e sobre o tipo de fotos de que mais gostávamos, e quando chegamos ao café, Ed estava se oferecendo para me dar aulas de surf. Se eu lhe desse aulas de fotografia, concordei rindo, por saber que nada daquilo aconteceria de fato, que era só uma dessas coisas bobas com que a gente concorda na hora. Além disso, ele só continuaria no vilarejo por mais algumas semanas, não é? Enquanto bancava a babá da cadela. Sentiu uma pontada repentina ao pensar na falta que ele faria quando fosse embora de Carolyn e abruptamente parei de rir. Pelo lado bom, o constrangimento de antes havia desaparecido e era como se fôssemos amigos de novo. Meu bilhete continuava na porta do café, mas agora, com uma resposta embaixo, fui para a casa da Rachel porque a amiga dela vai fazer curry. Ela disse que você também é bem-vinda. Escrita com a letra arredondada e pueril da Feb. Seguidas por um endereço, sorri. Ela é um amorzinho, não é? Comentei arrancando o bilhete e abrindo a porta. Vamos entrar, quer beber alguma coisa? Um bate-papo rápido com uma taça de vinho. Era isso que eu havia imaginado. Seguidos por deitar cedo e desfrutar de 9 horas de sono, mas não. Enquanto eu servia o vinho, Ed perguntou alguma coisa sobre minhas irmãs. E então não sei bem como acabamos tendo toda uma conversa sobre irmãos e famílias, que passou para histórias da infância, seguiu por episódios embaraçosos da adolescência e num terreno mais amplo para coisas como música, livros e filmes. A essa altura, é claro, eu havia esquecido por completo a razão dele estar ali e que, na verdade, ele não tinha explicado o seu comportamento estranho na noite anterior. Ed também parecia haver esquecido só quando eu estava tentando convencê-lo de que Grease era um filme muito melhor que do Cidadão Kane, por inúmeras razões. Foi que percebemos que tínhamos bebido 2 garrafas de vinho e estávamos famintos. Como é que isso tinha acontecido? Posso preparar alguma coisa para nós, se você quiser, disse ele, levantando-se e avançando, meio trôpego, para a cozinha. O que quer comer? Lola, acordando de um cochilo embaixo da mesa, levantou a cabeça e o acompanhou com os olhos. Eu também o estava observando, mas por alguma razão. Meus olhos tinham gravitado para seu bumbum. O que eu queria? Qualquer coisa, respondi, forçando o meu olhar a se desviar e piscando depressa. O que havia de errado comigo? Eu era tão ruim quanto Colin, a canalice em forma humana, com olhares pervertidos para meu próprio cozinheiro. Uma torrada ou algo assim. Na verdade, que tal um sanduíche? Acrescentei, seguindo-o para a cozinha. Nossa, pensei. Estava claramente meio bêbada. Ed me lançou um olhar severo. É isso que costuma comer no jantar, uma torrada?
Não me diga que você tem esta cozinha enorme com todos os utensílios que um chefe poderia desejar. E tudo o que prepara para comer é torrada. Dei de ombros. Ele tinha acertado em cheio. Sim, admite, às vezes bota o queijo por cima. Acrescentei como se isso corrigisse tudo. Ele revirou os olhos. Meu Deus, qual é a sua? Mas aí seu olhar cruzou com o meu e tudo ficou meio estranho. Como? Se não conseguíssemos parar de olhar um para o outro. Ele sorria, os olhos formando ruguinhas nos cantos, e de repente foi tudo tão intenso que meu estômago se embrulhou e comecei a ter medo de estar vesga. Qual é a sua? Repetiu ele baixinho e estendeu a mão para meu rosto, acariciando minha pele com a ponta dos dedos. Um arrepio percorreu meu corpo em ondas e meu coração pareceu parar de bater. E então ele se inclinou para a frente e me beijou, o braço me envolvendo e me puxando para si. Seus lábios eram macios e eu fechei os olhos, e o sangue correu para meu rosto, pulsando sob a pele. Meu coração estava batendo, afinal. E eu mal conseguia respirar de tão bom e natural que era beijá-lo bem ali na minha cozinha. Então ele se afastou com ar angustiado. Ah, meu Deus, desculpa, Ivy, eu não devia ter feito isso, sinto muito mesmo. Não, retruquei segurando a mão dele, não precisa se desculpar. Estava prestes a lhe dizer quanto tinha gostado do beijo e caramba, por que paramos mesmo? Mas as palavras morreram na minha garganta quando notei como Ed parecia mortificado. Como se me beijar tivesse sido uma ideia realmente terrível. Talvez também tivesse sido uma experiência terrível para ele, não dava para saber pela sua expressão. De um modo ou de outro, ele estava claramente arrependido. Olhei para o chão. Tem razão, falei desconsolada. Estamos meio altos os dois e nos deixamos levar. É, concordou ele pigarreando, isso mesmo. Sei que você acabou de sair de um relacionamento e, bem, eu também. Não é o melhor momento para nenhum dos dois. Para mim era novidade esse seu relacionamento, mas procurei parecer despreocupada. Cada um está tão mal quanto o outro, retruquei desenvolta, ambos quicando para lá e para cá, feito um par de bolas. Contraí-me diante da péssima escolha de palavras. Bem, não bolas como encoragens, acrescentei e dei um gemido. Ai, meu Deus, Ivy, cale a boca, só isso. Bêbada e sem noção, esta sou eu. Mas, enfim, nada de beijos. Não mais, entendi. Não é prático, se vamos trabalhar juntos, então... Fechei os olhos, torcendo com todas as forças do meu ser para que um Deus bondoso dos relacionamentos viesse em meu socorro, mandando um raio, um tremor de terra ou alguma outra distração. Infelizmente não aconteceu. Acho que preciso me mexer, supôs ele. Digo, ir para casa, como se houvesse algum risco de eu pensar que ele se referia a se mexer para dar em cima de mim. É, concordei, balançando a cabeça com muito mais vigor do que era preciso. Para casa, é claro. Não se preocupe com a torrada, eu mesmo faço a minha. Ah, eu tinha acabado de me lembrar da explicação que era para ele ter dado. Toda a razão de ele ter voltado para tomar uma bebida, para começo de conversa. Afastei a ideia da cabeça. Não ia lhe fazer perguntas sobre isso nesse momento, decidi. Isso poderia esperar outro dia. Nesse momento eu queria que ele fosse embora, para poder ficar sozinha e me entender com o fato de acabáramos de viver a mais erótica sessão de beijos que eu já tivera bem ali na cozinha. Sim,
fez ele. Dei-lhe um sorriso super fingido e disse nada, até amanhã. Permaneci na cozinha enquanto ele saía com a Lola. Depois aninhei a cabeça entre as mãos e soltei um gemido gigantesco. Era a história da donzela em perigo que havia desencadeado tudo isso, só podia ser. Eu devia ter umas conexões defeituosas em algum lugar do cérebro que faziam esses momentos, esses sentimentos loucos e sensuais percorrerem meu corpo, toda vez que alguém me salvava de uma situação perigosa. Ou isso, ou eu estava muito mais bêbada do que me convinha e precisava ir dormir. Fiz torradas para mim enquanto pensava nisso, com a sensação do corpo dele pressionado contra o meu, ainda me fazendo palpitar inteira.